Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja de cada um de vocês. Alegria, privilégio, responsabilidade grande estarmos juntos aqui reunidos ao redor da palavra do Senhor. Hoje nós daremos início à nossa série de mensagens entre a graça e o juízo. E ao longo dos próximos 2 meses nós vamos percorrer juntos o livro de Jonas e o livro de Naum, expondo as suas mensagens e aprendendo o que Deus tem a nos ensinar por meio delas. Nessa jornada nós teremos 5 domingos dedicados ao livro de Jonas e 3 domingos ao livro de Naum. Ambos falam a respeito da mesma cidade, Nínive. Nínive era a capital do antigo Império Assírio, um dos mais poderosos e influentes da antiguidade. E é comum que a história de Jonas seja lembrada com mais frequência do que a história de Naum, mas quase sempre ela é lembrada de uma maneira superficial, sendo reduzida ao episódio do grande peixe que engoliu o profeta, ou também, eventualmente, sendo tratada apenas como uma narrativa infantil. Já Naum, por outro lado, coitado, né? Tadinho, quase nunca é lembrado. Ele é sempre esquecido, mas o livro de Naum é justamente a continuação da história iniciada em Jonas. Juntos, esses 2 livros nos lembram que o Senhor é tanto misericordioso e compassivo, quanto justo e santo. E a história de Nínive, meus irmãos, conversa diretamente com a nossa história. E é isso que nós precisamos ter em mente antes de iniciarmos esse tempo. Não se trata de uma narrativa de um povo distante, para além de nós. É uma narrativa, é uma história sobre mim, sobre você, sobre nós. É sobre um Deus que persegue para nos salvar, mas também um Deus que se levanta para julgar. E a nossa oração é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, revelando tanto a grandeza da sua misericórdia, quanto a seriedade da sua justiça. Dito essas palavras introdutórias, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 1, leremos nessa manhã os 3 primeiros versículos de Jonas no capítulo 1. O texto também estará projetado aos irmãos, mas eu peço que você abra a tua Bíblia e permaneça com ela aberta durante a exposição da palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nós acabamos de lê-la e ouvi-la, e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e o nosso coração, Deus, para que não sejamos como Jonas, que tentou fugir da Tua presença, mas que estejamos prontos a obedecer ao Teu chamado. Nos guie, Deus, agora na exposição das Escrituras e fala conosco para que conheçamos mais profundamente e vivamos de acordo com a Tua fidelidade e com a Tua vontade para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos, amém, amém. Meus irmãos, se existe algo em que homens e mulheres são profundamente diferentes, é na tolerância ao mau cheiro. Eu penso que as mulheres possuem uma tolerância a odores desagradáveis menor do que os homens. Certa vez, ainda morando com meus pais, a minha mãe jogava baldes e baldes de água no quintal de casa, com desinfetante, com sabão, detergente e até ácido sulfúrico. E após fazer isso, ela sentou-se um tanto indignada, respirou fundo e bradou: nossa, que cheiro insuportável esse cheiro de barata. Eu não sentia nada e eu lembro de olhar para o meu irmão e dizer: nem sabia, Henrique, que barata tinha cheiro. As mulheres geralmente gostam de tudo cheiroso. Os homens, em geral, mantêm uma relação um tanto diferente com o cheiro. Nós, enquanto homens, por vezes acumulamos um mau odor até o limite do insuportável. Hoje, em casa, eu não sei como funciona na sua, Marcela e eu, nós temos divisões claras de papéis. É bem verdade que alguns desses papéis e dessas funções se definem de uma forma automática, orgânica, para não dizer, por vezes, ditatorial. Mas colocar o lixo para fora de casa é uma função minha.
O caminhão do lixo praticamente passa todos os dias, todas as noites pela nossa casa. Mas às vezes ele não passa, ou quando ele passa eu ainda não levei o lixo para fora. E para piorar a situação, meus irmãos, o nosso cachorro de 40 quilos costuma caprichar nas suas necessidades básicas na garagem de casa. O cheiro começa a se tornar insuportável. Às vezes não para mim, que depois da Covid não consigo sentir os cheiros com a mesma intensidade do que antes. Eu não sei se isso é uma coincidência ou se de fato acontece, mas para minha esposa sim. Homens aqui presentes, atenção, quando a sua esposa ou sua namorada reclama do mau cheiro, você precisa se levantar em nome de Jesus e fazer alguma coisa. E se eu disser, meus irmãos, que o mesmo acontece com Deus? Quando Ele sente o nosso cheiro, profetas precisam se levantar. E foi isso que aconteceu com Nínive, cidade cujo cheiro do pecado acumulado se tornou tão insuportável que Deus precisou levantar um profeta para pregar condenação. O pecado havia se acumulado assim como o lixo no quintal. E assim como esse mau cheiro não prejudica apenas a casa em que está, mas se espalha pelos arredores, o odor do pecado de Nínive chegou até o trono da habitação do nosso Deus. E a única descrição que nós temos de Jonas no livro que leva o seu nome é que Jonas era filho de Amitai. É isso que nos diz o verso 1, mas quando nós olhamos para 2 Reis 14, nós conseguimos encontrar mais pistas. Jonas, filho de Amitai, um outro profeta, exerceu seu ministério nos tempos de Jeroboão, segundo Israel, sendo, portanto, contemporâneo de Amós e de Oséias. O texto de 2 Reis afirma que Jonas profetizou, que Jonas pregou acerca da expansão do povo durante o reinado de um homem que fez aquilo que era mal perante o Senhor. O reino do norte havia prosperado em um tempo absolutamente depravado e de pecado. Geralmente, quando Israel estava em pecado e vivia longe do Senhor, consequentemente, Israel perdia as guerras e sofria as consequências da sua infidelidade. Mas, curiosamente, não é isso que acontece nesse relato e nesse período. E isso faz de Jonas um profeta um tanto peculiar. Porque primeiro nós vemos Jonas anunciar a vitória, anunciar o fortalecimento de Israel contra os estrangeiros, mesmo num tempo de pecado. Depois, quando Deus o envia justamente a um povo estrangeiro, a um povo que ainda não conhece, Jonas se mostra extremamente incomodado por ter de pregar arrependimento a esse povo. Aparentemente, irmãos, Jonas era um homem apegado a seu povo. Ele se sentia feliz com as vitórias militares de Israel e desejava que a ira de Deus recaísse sobre outros povos. Não o meu. No livro que leva o seu nome, Jonas não aparece apenas como um profeta individual, mas como o retrato do próprio povo de Israel. Seu nome significa pomba, e o profeta Oséias, seu contemporâneo, usa essa mesma imagem para descrever Israel como uma pomba ingênua e tola. Dessa forma, Jonas simboliza os pecados da nação. Especialmente, irmãos, essa tendência em aceitar que Deus deseja estender a sua salvação a todos os outros povos. Ao tratar Jonas, Deus estava, de certa forma, tratando o coração de todo o povo de Israel. Jonas é comissionado por Deus para ir a Nínive, é isso que nos diz o verso 2, vai depressa à grande cidade de Nínive. Você que cresceu na igreja, eventualmente já sabe algumas coisas a respeito de Nínive. Nínive, a cidade para a qual Jonas foi comissionado a pregar, é mencionada pela primeira vez em Gênesis 10, 11, como uma fundação, uma cidade fundada e existida a partir de Nimrod, situado às margens do rio Tigre, no norte do atual Iraque. Com o passar do tempo, tornou-se uma das maiores potências da antiguidade. Famosa pela sua riqueza, pelas suas muralhas impotentes e, sobretudo, pela sua violência contra os inimigos. A brutalidade dos assírios era notória. Eles empalavam os prisioneiros, exibiam a violência como um troféu, deportavam os povos inteiros estrangeiros e tratavam os vencidos com arrogância, tratavam os vencidos com humilhação. Por isso, irmãos, não é de se estranhar que os profetas expressam tamanho ódio, tamanha indignação e desejo de justiça contra Nínive. Então é nesse contexto que Jonas é chamado por Deus levar uma mensagem de arrependimento justamente àquela cidade opressora que havia subjugado o povo de Deus.
o povo no qual Jonas pertencia. No texto, no verso 1, nos diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Meus irmãos, há um Deus que age. E quando ele fala, o profeta não encontra paz enquanto não obedece a sua voz. Da mesma forma, a cidade que é alvo dessa mensagem não consegue continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. E alguma aplicação, pelo menos agora, a gente consegue tirar. Deus não é passivo nem omisso em relação à maldade do mundo. Meus irmãos, eu sei que é difícil, é indigesto, é doloroso, é perturbador ver cenas e relatos como a do homem que agrediu a sua namorada dentro de um elevador com 61 socos. Ou então as acusações de assédio sexual contra o ex-ministro de Direitos Humanos. Veja o tamanho dessa incoerência. Alguém que deveria proteger os direitos humanos. Ou ainda o caso da empregada doméstica brasileira que foi levada para os Estados Unidos e que foi mantida durante anos e anos num sótão de uma casa por uma família para quem trabalhava, privada de salário, de liberdade e vivendo em condições análogas à escravidão. E tantos outros casos de injustiça, de opressão e de violência que eu poderia passar a noite inteira compartilhando com você. Deus vê as injustiças, vê os poderosos que oprimem os fracos, os criminosos que vitimizam os justos. Ele vê a tirania política, meus irmãos. Ele vê a tirania econômica, ele vê a violência. Nínive acreditava ser maior que todos, que a sua crueldade era intocável e de que o seu exército era invencível. Quem poderia parar Nínive? Essa era a pergunta que era feita naqueles dias. Mas por maior que seja qualquer cidade, meus irmãos, existe um Deus que está muito acima de tudo que está fincado na terra. Há um Deus que habita no alto lugar. Por isso, os poderes desse mundo nada são diante daquele que fala, que brada do seu trono. Deus está acima de todos os governos, de todas as corporações, de todos os impérios, de todos os exércitos, de todos os mercados financeiros, líderes e instituições que usam da força para oprimir, para abusar dos fracos. Nenhuma bomba atômica é mais poderosa ou estrondosa do que a voz daquele que habita e fala dos altos céus. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Deus sempre comunicou com o seu povo de diversas formas. Em Hebreus nós lemos o conhecido texto que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos seus profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Meus irmãos, Jonas foi um profeta legítimo. Ele ouvia a voz de Deus e transmitia essa voz com fidelidade. A sua missão foi única e específica. Jonas, você precisa anunciar o juízo do Senhor contra Nínive. Nós, porém, meus irmãos, nós recebemos algo ainda maior. Muitas vezes nós pensamos que a revelação que está disponível a nós hoje é uma revelação menor, é uma revelação inferior, em comparação com a experiência dos profetas no Antigo Testamento, mas na verdade é ao contrário. Nós temos acesso à revelação plena de Cristo, registrado nas Escrituras. Jonas, meus irmãos, daria tudo para ter o que nós temos nas nossas mãos hoje. Moisés, descrito como aquele que falava com Deus como um amigo, também desejaria contemplar a revelação final e completa de Cristo nas Escrituras. Nós não somos Jonas, chamados para uma missão específica, mas nós temos um chamado igualmente real e poderoso. E qual é esse chamado, meus irmãos? Vivermos e anunciarmos dessa palavra no nosso tempo. É ela quem nos equipa a resistir os valores das Nínives que nos cercam. É ela que nos dá força para testemunhar a verdade de Cristo ao mundo caído. A missão de Jonas é pregar. A frase usada no texto, levanta-se e vá até a cidade, é bastante comum nas Escrituras. Jonas deveria levar a mensagem de Deus a uma cidade estrangeira, porque Deus se importa com o resto do mundo. Embora Nínive fosse uma cidade cheia de pecados, Deus tinha uma mensagem para ela. Israel, que deveria ser luz para as nações, ao levar a mensagem do Senhor, falha.
E falha porque se concentra apenas em si mesmo. Ao invés de ser uma nação de profeta, uma nação de sacerdote, se torna uma nação autocentrada em si mesma. E Deus não traz a sua palavra a Jonas para que Jonas resolva algo arraigado em seu próprio povo. Jonas deveria ir para pegar para um povo sem Deus. Jonas tinha que olhar para fora. E o mesmo também vale para nós. Porque muitas vezes nós ficamos maravilhados com o trabalho dentro da igreja e nós nos esquecemos que existe um trabalho a ser feito lá fora. Um exemplo hipotético aos irmãos. Imagina se nós chegássemos juntos à conclusão de que nós deveríamos multiplicar e dividir a igreja visível em 2 em 3 congregações espalhadas por São José dos Campos e por Jacareí, para que pessoas em diferentes locais e contextos possam ter acesso ao Evangelho. Pergunta: você seria o primeiro a apoiar esse projeto? Ou você permaneceria no comodismo de dizer, não, aqui está confortável, Felipe. Aqui os meus filhos têm salinha. Aqui me atende. Aqui tem ar-condicionado. Aqui tem estacionamento. O nosso amor, meus irmãos, pela igreja de Cristo, a igreja invisível, espalhada pelo mundo, deve ser maior do que qualquer apego exclusivo e muitas vezes egoísta ou mesquinho à nossa comunidade local, a igreja visível. Porque é isso que vai nos livrar da tentação de querermos construir um império próprio e vai nos manter engajados na missão de Deus no mundo. Crescer, meus irmãos, tem um preço. E que Deus encontre em nós a disposição de sermos os primeiros a pagar o preço, se for necessário, por um crescimento saudável. E que por vezes não é confortável, assim como a missão de Jonas também não era confortável. Se for necessário, que nós sejamos os primeiros a dizer, Felipe, eu amo essa igreja, mas eu saio por um amor maior que eu tenho por Jesus, pelo reino dele. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, e deixando isso mais claro, é que é tentador focar os olhos na própria expansão, mas existem nações que ainda não conhecem a Deus, existem povos que se afundam cada vez mais na sua maldade. Esses povos, os pagãos, eles precisam ouvir a mensagem de alguém para lembrá-los que o mau cheiro se acumula e que tem chegado até o Senhor. Nínive era uma cidade cheia de violência, uma cidade cheia de imoralidade. E ao invés de levantar um político, e ao invés de levantar um transformador social, Deus levanta um profeta que tem a incumbência, a tarefa de pregar. Porque essa, meus irmãos, é a missão dos santos diante de um mundo caído. Ser voz do Senhor mediante a pregação da palavra para cidades cujo pecado se acumula. Infelizmente, meus irmãos, nós pensamos que a nossa função diante de uma cidade pecadora, que a nossa função diante do Brasil, diante de uma cidade depravada, é eleger políticos evangélicos. Terrivelmente evangélica, a nossa bancada evangélica aqui. Apoiar autoridades que falam em nome de Deus. Apoiar autoridades que falam em nome da igreja. Construirmos casas, distribuirmos cestas básicas. E de certa forma, existe uma disposição, um jeito correto de lidar com essas esferas. Mas nada disso, meus irmãos, representa o centro da missão daqueles que se encontraram com Jesus. O centro da vida de quem teve um encontro com Cristo é pregar o Evangelho. O problema do mundo não é político, não é econômico, não é social. O problema do mundo é espiritual. O problema do mundo, meus irmãos, é com Deus. A nossa missão para este mundo é, acima de qualquer outra coisa, lembrar que o dia se aproxima e que Deus está sentindo o cheiro dos pecados que se acumulam. Esta era a missão de Jonas: levar a mensagem de Deus para um mundo que fede por conta dos seus pecados. E essa também é a nossa missão. E de acordo com o texto, no verso 2, a mensagem que Jonas deveria levar era bastante simples. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A mensagem de Jonas era uma mensagem de condenação. Ele não prega arrependimento, ele não fala sobre libertação, ele não apresenta algum caminho para encontrar perdão, ele não faz o culto da vitória. Tudo diz respeito ao quê? A condenação. Tanto é, como veremos mais à frente, Jonas se ira quando o povo se arrepende, porque ele esperava que a condenação viesse logo em seguida. Ele tinha medo de que aquele povo se arrependesse e Deus retardasse a sua condenação. E, meus irmãos, um aspecto muito importante na leitura de aplicação para nós.
Deus usa uma mensagem de condenação para a salvação. Como pregadores do Evangelho, meus irmãos, nós precisamos falar a respeito da condenação. Porque é muito conveniente nós fazermos sempre um evangelismo positivo. No entanto, nós não podemos negligenciar o ensino de Deus a respeito da condenação. Deus espera que parte da nossa mensagem seja condenar a cidade para que haja comoção, para que haja arrependimento. Nós resistimos a esse tipo de mensagem porque nós somos ensinados de que nós precisamos ter um comportamento tal para que a gente seja aceito, para que a gente seja positivo, para que nos leve no programa da GNT, da Globo. Mas muitas vezes nós teremos de ser odiados pelo mundo, trazendo as más notícias que levarão às boas notícias. Antes, meus irmãos, de pregar que Deus nos ama, nós precisamos lembrar que Deus tem motivo para nos odiar. Antes de lembrar que a graça perdoa os pecadores, nós devemos falar que existe uma lei que condena esses mesmos pecadores. O Evangelho só se torna uma boa notícia quando as pessoas entendem que existe uma má notícia. O Senhor diz que a maldade da cidade subiu até a sua presença. Os ninivitas eram um povo que possuía uma cidade rica, uma cidade poderosa, mas que usava isso para celebrar a violência, mas que celebrava isso para celebrar a desonestidade. E no texto, Deus se refere à maldade desse povo de forma coletiva, e não apenas de forma individual. São pecados que se tornaram endêmicos, pecados que se tornaram coletivos e cotidianos. São pecados praticados e repetidos pela comunidade até parecerem normais, mas que diante de Deus continuam sendo profundamente ofensivos. Talvez para você assimilar melhor essa realidade, basta a gente olhar para o nosso Brasil e perceber como cada região, cada estado carrega pecados característicos, que encontram um terreno fértil para se espalhar. E diante disso, nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntar com toda a sinceridade de coração e temor: quais pecados nós temos normalizado? Com que cheiro de lixo nós nos acostumamos? Eu nunca vou me esquecer de uma experiência que eu tive com os adolescentes e os jovens de uma igreja em que eu trabalhei. Nós nos propusemos a reformar a casa de uma família que estava numa situação de vulnerabilidade e de precariedade. E na parte de cima daquela casa morava a mãe, solo, com 4 filhos, e na parte de baixo morava a avó. O planejamento inicial dos irmãos à obra era reformar apenas a parte de cima, mas depois de algumas conversas, a avó nos permitiu entrar na sua casa também, que estava na parte de baixo. E nós tomamos um susto ao entrarmos na casa, porque aquela mulher era uma acumuladora compulsiva. Após a morte do seu filho, que curiosamente também se chamava Felipe, ela passou a guardar diversos objetos e coisas por cerca de 15 a 20 anos. E quando nós entramos na casa, nós nos deparamos com uma cena que eu nunca tinha presenciado na minha vida. Pasmem, você acredite ou não, ela guardava o copo de Toddy que o garoto tomou enquanto era vivo. Nós retiramos daquela casa, daquele lugar, mais de 10 caçambas cheias de lixo, cheias de entulho. E enquanto nós fazíamos essa limpeza, aquela senhora, na sua fragilidade, ela tentava recuperar o lixo, alguns objetos, justificando que alguns daqueles objetos poderiam ser úteis para ela. E eu e um outro amigo pastor nos aproximávamos dela com bastante cuidado, bastante cordialidade, tentando o máximo sermos sensíveis, e dizíamos para ela: a senhora não precisa disso para viver. Sinta o mau cheiro disso. Isso prejudica a sua saúde. Muitas vezes, meus irmãos, nós só conseguimos perceber o nosso próprio lixo e o nosso mau cheiro que nós carregamos quando alguém do nosso lado nota e nos chama a atenção. Infelizmente, meus irmãos, não demora para que o cheiro do pecado se torne comum aos nossos sentidos. Assim como os assírios se acostumaram com a sua violência e com a sua desonestidade, nós também nos acostumamos a diversas coisas. A traição, a seguirmos perfis na internet que expõem nudez, que expõem sensualidade, a embriaguez, ao palavrão, ao ganhar por fora. E porque nos acostumamos com essas realidades, nós precisamos que a palavra venha até nós.
porque é ela que nos expõe. É ela quem nos confronta, é ela quem nos cura. Não existe, meus irmãos, outro caminho. A influência social tem sim o seu papel, mas a pregação do evangelho deve prevalecer, custe o que custar, independentemente do preço, continuaremos, meus irmãos, a pregar a mensagem do nosso Cristo. Versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aqui nós nos deparamos com um profeta que foge da sua missão, e o texto hebraico, embora muito equivalente ao português, ele foi construído de uma maneira a enfatizar para nós a fuga de Jonas. Percebam comigo a evolução desses versos. Deus fala para Jonas no versículo 1, dispõe-te, levanta, vai até a cidade grande de Nínive. E no verso 3, o texto nos diz literalmente, Jonas se dispôs, Jonas se voluntariou, levou até o crachazinho dele da visível. Jonas se levantou. Então, meus irmãos, aparece uma palavrinha de contraste no texto, a conjunção mais. Ele se levantou, mas para fugir do Senhor. Ele se levantou, mas para fazer a coisa errada. Não é incomum, meus irmãos, vermos jovens, rapazes e moças, dentro da igreja, sendo atraídos por pessoas descrentes. E assim, começando um relacionamento. Eu já me deparei com situações em que eu precisei dar um conselho bastante claro, direto e difícil. Procura essa pessoa e termina. Encerra esse negócio diabólico com ela. Mas no domingo seguinte, ao perguntar como é que foi, a pessoa responde com um sorriso tímido e diz, então, eu até fui, mas ele ou ela começou a falar daquele jeitinho. E você sabe como é. A carne é fraca. Muitas vezes nós temos energia para ir, mas não para fazer a coisa certa. Jonas tem energia para ir, mas a joga na desobediência. Ele não apenas se recusa a ir a Nínive, quando ainda se levanta para ir no extremo oposto. Por que é, meus irmãos, que Jonas se esforça para fugir? Porque ele sabia que Deus tinha poder para levá-lo para onde quisesse. Jonas sabia que Deus daria um jeito. Por isso ele foge de Israel. E o livro de Jonas começa com um verdadeiro plot twist. Um profeta que, ao invés de obedecer à voz de Deus, simplesmente se recusa a ir. Talvez alguns até tenham aprovado a atitude de Jonas. É isso mesmo, Jonas, aquele povo lá não merece essa mensagem não. Mas esse, meus irmãos, não era o chamado de Deus para Israel, que deveria ser luz para as nações. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós fugimos ao invés de obedecer aquilo que o Senhor nos manda. E termos um encontro com Deus não impede, meus irmãos, que nós sejamos covardes para as coisas de Deus. Ao tentar fugir da missão que lhe havia sido confiada, em última instância, em última análise, Jonas estava tentando fugir do próprio Deus. O texto hebraico diz tratar-se literalmente de fugir da face de Deus. Jonas quer fugir do ministério. E é triste, meus irmãos, quando nós abandonamos a fé para fugir daquilo que o Senhor nos chama. Nós queremos o Jesus que nos dá as coisas, mas nós não queremos aquele que nos encarrega das suas missões. Muitas vezes nós rejeitamos o Jesus que nos tira da nossa zona de conforto. Nós preferimos abandonar a fé do que seguir aos seus mandamentos. Nós não abandonamos a fé simplesmente porque nós rejeitamos a Cristo, mas porque esse Cristo glorioso, magnífico, assim como nós cantamos, não permite que nós vivamos segundo os nossos interesses pessoais. Jonas tenta fugir para Tarsis, para longe da atuação do poder de Deus. É isso que o texto nos diz. Ele desceu a Jope, ele encontrou um navio que ia para Tarsis, ele paga a mensagem, ele embarca no navio. Você que tem o dever e a experiência de ter que ir para São Paulo trabalhar, morando em Jacareí, em São José, e você pega ônibus, você sabe muito bem. Se você deixa para comprar a passagem, na hora que você vai embarcar para o ônibus, não tem passagem. E nesse relato está tudo dando certo. Jope era uma cidade portuária, na costa sudoeste da Palestina, no território da tribo de Dan. E durante o reinado de Salomão tornou-se o principal porto de Jerusalém. E foi a partir dali que Jonas embarca na sua tentativa de fuga. E aparentemente tudo estava dando certo.
Jonas, assim como você amanhã de manhã vai encontrar o busão, encontra o navio. Você amanhã de manhã vai ter dinheiro para pagar o recurso do transporte público. Jonas tinha recurso para pagar a sua passagem. O barco estava com a revisão feita, pronto para partir. Mas nem sempre, meus irmãos, aquilo que parece favorável é sinal da bênção de Deus. Muitas vezes, nós interpretamos as circunstâncias como se elas fossem sinais de aprovação ou desaprovação de Deus. No entanto, nem sempre o caminho fácil é o caminho certo. Às vezes, é justamente Deus quem nos chama a trilhar a estrada difícil. Enquanto Satanás nos atrai às portas abertas que parecem serem vantajosas. As nossas vidas, enquanto povo de Deus, não pode e não deve ser guiada por aquilo que é simples, ou por aquilo que é complicado, mas por aquilo, meus irmãos, que está alinhado à vontade de Deus. Jonas escolhe seguir a rota mais cômoda, assim, ignorando a voz de Deus. Portas abertas, eu sei que eu já falei isso, e vou dizer com outras palavras, para assimilar no seu coração. Portas abertas nem sempre indicam a aprovação de Deus para os nossos atos. Porque o pecado, às vezes, é fácil. É uma porta aberta onde tudo dá muito certo. A santidade, por outro lado, às vezes machuca, às vezes maltrata. Para Jonas, seria extremamente doloroso ir e pregar aos assírios. E é por isso que ele fez todo o esforço possível para fugir dessa missão. No entanto, ele ainda não havia compreendido que é impossível fugir da face de Deus. Você acha, meu irmão, que ao fugir da igreja você vai estar fugindo de Deus? Não, você não vai estar. Se você pertence a Cristo, Deus não vai permitir que você permaneça distante dele por muito tempo. Jeremias foi um dos profetas mais cientes a respeito da onisciência divina. E é ele quem escreve essas palavras. Pode alguém esconder-se sem que eu o veja, declara o Senhor. Não sou eu aquele que preenche os céus e a terra, declara o Senhor. A Catarina, minha filha, ela está com a mania de tentar se esconder atrás da cortina de casa. E ao mesmo tempo que ela quer se esconder para a gente brincar, ela parece ter medo dos panos. É uma situação assim bem engraçada. Do jeitinho dela, ela lá faz força para que a gente veja ela e entre na brincadeira. Cadê a Catarina? Será que ela está aqui? Assim somos nós, meus irmãos, quando nós tentamos fugir de Deus. Nós não passamos de crianças atrás da cortina. Nós achamos que nós estamos escondidos, mas Ele sempre nos vê. E no fundo, o nosso próprio medo, assim como o da criança, já revela que nós não conseguimos escapar da sua presença. Deus está presente em todo lugar, sempre pronto para nos trazer de volta ao caminho dele. O Salmo 139 vai dizer as seguintes palavras: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir às asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas venham me cobrir e que a luz se torne a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus vê no local mais oculto. Deus vê no local mais distante. E deixar de frequentar a vida na fé não levará a Deus a nos esquecer. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Mas a manifestação da vontade de Deus não estava em Tarsis, onde ele buscava paz, mas sim em Nínive, uma cidade marcada pelo pecado. Deus estaria com Jonas, assim como está conosco em Cristo, quando nós levamos o seu precioso evangelho e a sua mensagem. E ao fugir da violência de Nínive para uma suposta tranquilidade de Tarsis, Jonas foi surpreendido. Ele encontrou a força de Deus que o fez parar e trazê-lo de volta. A sua fuga nos ensina, meus irmãos, que a presença do Senhor se manifesta na missão, mesmo no meio do pecado, mesmo no meio da injustiça, porque Deus quer nos levar a um mundo de violência.
Deus quer nos levar a um mundo de ira, de blasfêmia, de dor, de pecado. Mas como Jonas, parece que nós estamos fugindo do que é a verdadeira missão de Deus para nós, o seu povo. Falta-nos coragem. E a coragem é uma qualidade cristã. É ela quem nos permite alcançar o mundo. A fé nos ajuda a vencer a covardia. E nós queremos acreditar na nossa mente hollywoodiana que na hora do combate nós estaremos prontos ao autossacrifício. Nós gostamos de nos imaginar como os heróis da Marvel, da DC, aqueles que se jogam na frente da bala. Mas quantos atos de covardia nós já acumulamos na nossa vida? De quantas Nínives, meus irmãos, nós já fugimos? Há quem fuja covardemente do casamento porque o cônjuge não respeita como ele acha que deveria respeitar. Há quem abandone covardemente o ministério, porque a igreja não o valoriza. Há quem saia covardemente da vontade de Deus, porque permanecer firme em seu amor e no seu cuidado demanda para mim e para você uma cruz muito pesada. A coragem de Cristo, ela se mostra pelo sacrifício. O sacrifício pelos outros, pela morte e pela morte de cruz. E se nós queremos hoje nos parecer mais como Jesus do que com Jonas, nós precisamos levar a sério o chamado do Calvário. Sem essa obediência não existe outro chamado a se considerar. Tudo, absolutamente tudo, vira covardia. Jonas fugiu da sua missão. Jonas se afundou na violência. Nínive se afundou na violência. E nós também nos escondemos atrás das cortinas frágeis, tentando escapar da presença de Deus. Covardes, criminosos, pecadores. Esse é o nosso retrato sem o Senhor, sem Cristo. Mas a nossa esperança, meus irmãos, nessa noite, é sabermos que Cristo não foi covarde. Enquanto nós fugimos, Ele avançou. Enquanto nós buscamos atalhos, Ele caminhou até a cruz. Enquanto nós queríamos paz em Tarsis, Ele enfrentou o terror da sexta-feira tenebrosa, o horror do Gólgota. Na cruz, o Filho amado se entregou pelos covardes, pelos criminosos, por mim e por você. E por causa do seu sacrifício, aqueles que eram inimigos, agora se assentam na mesa como filhos amados do Pai. É isso que nós vamos celebrar nessa noite, na mesa do Senhor. Não a nossa coragem, mas a coragem de Cristo. Não a nossa justiça, mas a graça dele. Não a nossa fuga, mas a entrega do Cordeiro Santo de Deus, imolado antes da fundação do mundo, em virtude de mim e de você, em obediência ao Pai, para a glória dele, para a nossa edificação. Amém? Baixe tua cabeça, feche os teus olhos, vamos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque a tua palavra nos lembra que não há como fugir da tua presença. Como Jonas, muitas vezes nós tentamos correr, nós tentamos nos esconder, nós tentamos inventar caminhos mais fáceis. Mas hoje, Deus, nós reconhecemos que só existe vida em Ti, só existe perdão em Ti. Obrigado, Senhor, porque Cristo não fugiu. Obrigado porque Cristo não foi covarde. Enquanto nós éramos os covardes e os criminosos, Jesus, Cristo, foi até o fim. Ele foi até a cruz para nos tornar filhos amados. Nos dê, Deus, nessa noite, um coração obediente, um coração disposto a cumprir a tua missão, mesmo quando ela não é confortável. Que nós não nos acostumemos com o pecado, mas que sejamos, Deus, transformados pela tua graça. Agora, Pai, te pedimos que ao nos aproximarmos da tua mesa, que não seja apenas um rito, que não seja apenas um costume vazio, mas que seja um momento de um encontro real com o Cristo vivo, esse Deus que nos deu vida, que ao partir do pão e ao beber do cálice, sejamos lembrados do preço da cruz e da esperança da ressurreição. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos participar